Meu nome é Gerson Gomes, eu falo da Flórida, nos Estados Unidos, e hoje nós vamos conversar sobre um tema com dois fundadores do Instituto Civitas, o cristão diante da política. Desses dois fundadores, nós teremos a oportunidade de mesclar perspectivas diferentes, porque são dois cristãos, um de origem reformada, presbiteriano. O nome dele é Vladimir, e o Vladimir ele é advogado no Rio de Janeiro, e pai da Gabriela, ou da Isabela e do Rafael, desculpe, e um amigo também já de muitos anos. E o Vladimir tem a oportunidade de trazer para a gente essa visão, ou a perspectiva cristã desse desafio do cristão diante da política, que vivemos um dia, um período assim em que há uma polarização muito grande na política e nós temos dúvidas de qual o papel do cristão diante da política. E para que a gente possa ter uma visão mais ampla, até uma visão mais aberta do tema, nós teremos também uma outra fundadora do Instituto Civitas, e que é a Sandra. A Sandra é uma empresária de Santa Catarina, lá de Chapecó, do oeste de Santa Catarina, é mãe do Gabriel e do Leonardo, e ela tem uma origem, uma formação espírita. Ela é uma cristã espírita, kardecista, e nós temos o Vladimir, que é um cristão reformado presbiteriano. E dessa mescla, nós vamos conversar hoje e entendermos um pouquinho o que eles pensam sobre o cristão diante da política. Como é que vocês estão aí, Vladinho e Sandra? Boa noite. Olá, tudo bem, Gerson? Tudo bem, Sandra? Tudo bem, nossos ouvintes aí que vão chegar até essa mensagem? Estou aqui animado, um assunto muito bacana, muito interessante e que nós sentimos o coração da gente arder para falar sobre isso, né? Então, tenho certeza que serão aí muitos assuntos bacanas para a gente conversar e muito conhecimento e conteúdo para a gente compartilhar aqui. Oi, Vlad. Oi, Gerson. Uma alegria imensa estar aqui com vocês e falando de um tema assim, que nos é muito caro ao coração. Nós, como cristãos, a gente não consegue lançar um olhar sobre as coisas do mundo que afaste essa perspectiva cristã, né, do nosso olhar, do nosso filtro, da nossa percepção. Então, eu acho que vai ser muito produtivo, vai ser muito bacana, e essa mistura de visões diferentes, mas de correntes cristãs, eu acho que tem muito a enriquecer, né, a todos nós. Então, Sandra, já pegando essa primeira coisa que você colocou do correntes cristãs e nós como cristãos, uma coisa que me chamou a atenção, e talvez até por isso a gente tenha escolhido esse tema, é que no Instituto Civitas, todos os fundadores, eles têm uma bagagem cristã, eles têm uma experiência religiosa cristã. Nós temos católicos, espíritas, evangélicos, e mesmo de diversas correntes, né? Mas a gente percebe que existe uma base, né? Uma tradição judaico-cristã constante, ou pelo menos a gente observa que todos têm a sua experiência religiosa em linhas cristãs. Isso será que foi uma coincidência, ou o fato de que, quando nós nos juntamos para estarmos em um instituto em que nós temos objetivos comuns, por que vocês acham que os cristãos têm uma responsabilidade política? Ou como que a gente pode entender essa coincidência, ou não desconforto? Porque às vezes eu me sinto desconfortável, né? Como exercer a minha fé e, ao mesmo tempo, estar contribuindo com a formação política, ou com a visão política, ou com uma visão conservadora, como às vezes a gente fala. Então eu queria ouvir de vocês isso. Foi coincidência nós sermos cristãos e termos assim uma visão muito convergente em relação à questão política? Por que os cristãos se portam diante da política de uma maneira tão assim convergente muitas vezes, e às vezes tão divergentes em outras, né?
Mas, no nosso caso, vocês acham que o cristão, eles têm um papel diante da política? Ou como é isso? Vocês se sentem desconfortáveis também ou não? Então, se eu puder começar esse bate-papo, daí o Vlad vai complementando e a gente vai conversar. Vai lá, Sandra. Com certeza, vai lá. Beleza. Eu acho que há, sim, um desconforto, né? E ele permeia a todos aqueles que se sentem realmente cristãos, não como aquele que pratica uma religião no final de semana, na missa, no culto, mas como aquele que se sente cristão, que se sente com esse papel no mundo, né, e que tem a sua religião como o que pauta a sua vida. A gente se sente um pouco desconfortável, e por isso que eu acho que é tão importante a gente estar aqui conversando, porque a gente vive hoje num mundo cujas informações de toda e qualquer origem, elas já nos chegam, né, com um viés político. A gente conversava outro dia, e o Gerson sempre fala dessa questão da polarização, o quanto que toda e qualquer informação já chega, especialmente uma mídia assim, que está cada vez mais... não sei se eu posso usar a palavra militante, mas traz assim essa carga política enviesada bastante grande, e é bastante fácil para a gente se perder. A gente perder, assim, daquele que é o nosso farol, das nossas prioridades. Então, eu penso que é importante que a gente esteja aqui conversando para que a gente possa relembrar e fazer esse exercício periodicamente, lembrar quem somos e a quem servimos. Porque se nós nos perdermos disso, a gente vai acabar se perdendo das nossas referências basilares, aquelas que pautam a nossa vida, que é a base sobre a qual a gente constrói todo o resto, né? E quando a gente vê, a gente está permitindo que valores sagrados para nós comecem a ser relativizados. Né? E esse movimento, ele é muito sutil, né? Ele vai permeando todos os assuntos de uma forma tão sutil, aparentemente inocente, aparentemente sem nenhum tipo de perigo, né? E quando a gente vê, nós estamos vacilando em questões que são fundamentais. Então, por isso que é importante o cristão, o religioso, fazer esse exercício, né? De dar uma parada, dar um passo atrás e pensar, ops, o que eu estou fazendo? Né? Então, a quem eu estou servindo? Um dos aspectos assim, que eu vejo assim, com mais dificuldade, Sandra, e que me causa, de fato, um certo desconforto, é que a política, o exercício da política, ele pressupõe o partido, o partidarismo, né? Para que você possa, inclusive, partir para um processo eleitoral, para a conquista de cargos, você acaba dividindo as pessoas em partidos, e esse partidarismo, quando é trazido para dentro das nossas comunidades religiosas, ele dissocia, traz confusão, traz muitas e muitas vezes aquilo até que a gente observa com recomendações, por exemplo, do apóstolo Paulo, né, de que não haja esse tipo de partidarismo dentro da igreja. Então, Vladimir, como é que você concilia, assim, as suas convicções de fé e, ao mesmo tempo, entende que sim, é relevante ou é importante que o cristão tenha algum tipo de posicionamento político? Como é que você trabalha isso com você mesmo? Gerson, Sandra, eu acho assim, até aproveitando uma observação que você fez no início da primeira pergunta, né? Você observou que entre os fundadores do Civitas, a maior parte tem formação cristã, né? E se você perguntou se seria uma coincidência ou não. Eu não acredito que seja uma coincidência, eu acho que tem uma razão muito clara para isso, que a gente pode abordar aqui, e essa razão é que responde essa sua segunda pergunta. Veja, eu entendo que a gente tem que analisar, a gente pode abordar esse fenômeno do cristianismo e da política por várias formas, por vários caminhos diferentes, mas eu acho que a gente tem que começar estabelecendo a nossa ordem de prioridades e falar primeiro do que é mais importante para então ir para os demais pontos. E eu digo isso porque nós somos cristãos, né? O nosso bate-papo aqui, ele é um bate-papo entre cristãos. Então, a gente pressupõe, do nosso início, da nossa conversa, que nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, então nós o seguimos.
E o fato de nós seguirmos Jesus Cristo, de sermos discípulos dele, isso tem que ter implicações práticas na nossa vida. Isso não pode ser meramente uma coisa que a gente diga da boca para fora, porque senão nós não somos servos de Jesus Cristo, né? Um cristão que da boca para fora diz, não, mas eu sigo Jesus Cristo, mas isso não tem nenhuma implicação na vida prática dele, na forma que ele exerce o seu trabalho, na forma que ele cuida da sua família, na forma que ele se relaciona com as pessoas, esse é um cristianismo vazio de sentido. Então, o cristão, ele tem que necessariamente fazer escolhas. Ele vai se deparar com o mundo e ele vai ter que fazer escolhas. E nós cremos que essas escolhas que nós vamos fazer são escolhas que são referendadas e que são baseadas nos ensinamentos que Cristo nos dá. Então, o fenômeno da política, ele está aí, ele é inescapável, nós não temos como escapar da política, e nem queremos escapar da política. Então, quando o cristão se depara com a política, se depara com as correntes políticas, se depara com os partidos políticos, com os candidatos, com as propostas, com os programas, com todas essas questões que envolvem a área política, o cristão tem que fazer escolhas. Ele vai ter que se posicionar, ele vai ter que votar ou não votar, vai ter que apoiar um candidato ou outro. Então, eu vejo que a raiz da nossa resposta aqui passa por esse pensamento, de que ser um discípulo de Jesus Cristo implica fazer escolhas práticas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e necessariamente nós não podemos esquecer o nosso Senhor Jesus Cristo quando nós vamos para a política. A gente não pode colocar Jesus numa caixinha, fechar na gaveta e aí ir para a política. Nós não podemos ser duas pessoas diferentes, nós temos que ser um só. Então, tudo aquilo que a gente lê na nossa Bíblia, tudo aquilo que a gente aprende com os nossos mestres, né, tudo aquilo que a gente prega e fala, nós temos que necessariamente carregar isso com a gente quando nós vamos enfrentar o fenômeno político e fazer decisões. Inclusive, por isso eu entendo que há essa conexão entre o cristianismo e a política, e a gente vai poder falar um pouquinho mais, entre o cristianismo e o conservadorismo, né? E a gente vai poder falar um pouquinho mais a isso mais para frente. Mas, sendo mais objetivo e tentando responder a pergunta que você me fez, como lidar com isso, né? Como lidar com essas escolhas, eu creio, Gerson, que nós temos que exercer a nossa tolerância cristã, no sentido de entender que o que faz uma pessoa ser cristã ou não é como ela enxerga Jesus Cristo na sua vida, e não as decisões políticas que ela toma, por mais importantes que sejam. Né? Eu tenho que entender que eu sou cristão, e eu tenho um posicionamento mais à direita, mais conservador, mas o meu outro irmão, que também é cristão e tem posições políticas divergentes das minhas, eu não posso julgar a fé cristã dele pelas suas escolhas políticas. Porque no momento que eu faço isso, eu não consigo viver em uma comunidade, ainda mais uma comunidade de fé. Né? Quando eu trago essas discussões e essas distinções políticas, por mais importantes que elas sejam, para dentro da igreja, para dentro da comunidade de fé, e passo a julgar a fé dos outros pelas suas escolhas políticas, eu necessariamente estou quebrando pontes e correntes e vínculos que, a meu ver, são mais importantes e mais fundamentais do que as escolhas políticas que nós fazemos, e eu, de forma nenhuma, estou desmerecendo a política ou dizendo que a política não tem importância. Tem muita, mas ela tem uma certa importância. Ela não pode estar nem acima, nem abaixo do valor que ela tem. Então, Gerson, eu entendo, né, essa provocação que você fez, tentando trazer uma resposta, que é isso, que nós temos que valorizar a política, que nós temos que entender a política à luz das nossas convicções cristãs, mas nós não podemos trazer as divisões que são inescapáveis da política para dentro, né, das nossas comunidades de fé e tentar fazer um julgamento da sinceridade da fé do outro apenas com base nas suas escolhas políticas, né? Nós somos um todo, a gente não pode... As nossas opções políticas são muito importantes, mas elas correspondem a um pedacinho da nossa integralidade, do nosso ser, né? E quando a gente diminui o outro apenas ao espectro político, nós não estamos sendo cristãos, a meu ver. Você permite que eu faça um complemento, Claro, Vlad? Sandra. Claro, Porque, e Gerson,
porque a sua fala foi me lembrando de várias questões, e eu vejo assim, ó, nós temos, por isso que eu comentei ali no início, né, é o resgate das prioridades, que você também falou em prioridades, nós sabermos o que nos dá as diretrizes, mas o nosso desafio é sermos cristãos no mundo, é levar isso tudo, essa bagagem para a ação no mundo, não para segregar, mas para somar, porque eu acho que a gente já tem gente que chega, que faz esse papel de querer segregar. E levar a política para os altares, eu acho que é exatamente aquilo que aqueles que desejam afastar a religiosidade, a religião da nossa vida, mais desejam, que é levar essa sementinha da separatividade. Nós temos que levar a espiritualidade, a religiosidade, moralidade para as instituições, né? Mas não o contrário, a gente não pode trazer a política para os altares, porque a partir desse momento, a gente está fazendo um papel de separar ovelhas. Porque se aquele que está ministrando almas, ele tem uma determinada posição política que fica premente, bem visível, aqueles que pensam diferente vão ser afastados. Então, nós estamos levando a semente da discórdia para dentro daquele lugar que deveria nos fazer compreender como uma única família universal, todos filhos do mesmo Pai. Então, nesse sentido de comentar que nós devemos ser cristãos no mundo, ou seja, levar toda essa bagagem que o cristianismo nos dá para os desafios do mundo, me fez lembrar de uma passagem que, para mim, é roteiro de vida, eu realmente gosto muito, que é de Emmanuel, no prefácio da obra Caminho, Verdade e Vida. Ele nos dá um excelente resumo, ele nos diz assim, ó, o evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. Não é simplesmente um livro de orações para você fazer as suas orações ali de joelho. É roteiro imprescindível para a legislação e administração. Exatamente o que a gente falava. O evangelho deve ser levado para os espaços públicos, porque se você deixar a tua moralidade em casa para você ir para o seu gabinete, você vai cair na primeira tentação que te oferecerem de alguma vantagem pessoal. Então, é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, quando a gente está no trabalho, quando a gente está em casa, quando a gente está preparando o almoço, quando a gente está lavando a louça, quando a gente está lá no nosso trabalho, quando a gente está no nosso gabinete, nós somos cristãos. E o nosso desafio é não apartarmos todas as lições preciosas que o cristianismo nos dá dessas possibilidades de ação. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, que é o que via de regra costumamos fazer, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Eu gosto muito dessa passagem porque me deixa assim muito claro que o nosso papel é sermos cristãos no mundo onde estivermos com as luzes que recebemos. Então, partimos assim dessa primeira parte em que há sim uma dificuldade do cristão diante do exercício da política, e como a Sandra colocou, é muito importante que haja uma responsabilidade do cristão de influenciar aquele meio onde ele vai estar inserido e que a gente conhece que é um meio bastante desgastado, né? Em que a disputa do poder e uma série de interesses conflitantes fazem com que muitos se desviem até mesmo das suas convicções de fé. E essa responsabilidade de fazer diferença, de ser sal da terra, né, como Jesus coloca, de ser a luz do mundo, ela não pode ou não deve, né, se restringir a algumas áreas que nós julgamos que são mais facilmente de trânsito mais fácil para os cristãos do que outras. E eu entendi isso, a sua ideia perfeita, e o Vladimir colocou isso de uma maneira muito clara quando nos diz que somos primeiramente cristãos antes mesmo de estarmos engajados em alguma corrente política. Mas eu
quero ir um pouquinho mais além e dizer o seguinte, que a gente percebe que até pouco tempo atrás, particularmente no Brasil, mas em várias partes do mundo, mas no Brasil em especial, nós tínhamos, assim, quase que o monopólio do que era virtuoso, do que era visto como um sentimento de misericórdia, de amor, de compaixão. Esse movimento, ele era quase que um monopólio das ideologias progressistas, das ideologias socialistas, ou até mesmo das ideologias sociais, ou com uma visão social-democrata, né? Ou seja, havia uma exclusividade, praticamente, de que para você exercer a sua fé com compaixão, com amor, você naturalmente era atraído para as correntes ou para as ideologias políticas socialistas. E, por coincidência, quando eu coloquei no início da nossa conversa, o Instituto Civitas, os fundadores do Instituto Civitas, eles são cristãos e não esposam a linha ideológica socialista ou marxista. Então, como é isso, né? Por que os conservadores têm dificuldade de transitar em ideologias mais coletivistas, né? Só para assim, para provocar vocês, eu vou lembrar aqui que são alguns dos princípios conservadores que a gente no Civitas tem como norte para a gente, né? O direito à vida humana, a existência de uma ordem moral duradoura, a consagração pelo uso de costumes, né, e convenção, a continuidade, a prudência, a multiplicidade dos indivíduos e das instituições sociais, a falibilidade humana, que eu acho que tem muito a ver com a perspectiva cristã, o direito à propriedade privada, a primazia da competência decisória da comunidade, né, o princípio da subsidiariedade, limites prudentes sobre o poder e as paixões humanas, a conciliação entre permanência e mudança e a liberdade com responsabilidade. Então, a gente percebe que desses princípios conservadores, talvez por isso nós nos sentimos atraídos, como cristãos, a estarmos ali. Mas por que esses princípios conservadores nos levam a partidos ou liberais ou partidos conservadores e não a partidos socialistas ou social-democratas? Esse conflito, eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu me lembro da minha história de vida e eu me lembro que os meus engajamentos em projetos sociais, ou às vezes em que eu estava me colocando a serviço da comunidade, eu transitava, eu estava com muito mais gente com um viés social-democrata, socialista, do que com um viés liberal e conservador. E isso, de um tempo para cá, mudou bastante. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Como é que vocês se sentem diante dessas linhas ideológicas e como é que vocês acham que vocês se posicionam com mais conforto? Deixa eu começar a tentar responder, depois a Sandra continua, porque essa pergunta aí é muito, muito boa. É ampla, né? Vamos lá. Gerson, eu acho que essa sua pergunta, ela esbarra ali naquela famosa questão que toda vez que a gente abre uma caixinha de pergunta no Instagram, vem: o cristão pode ser de esquerda? O cristão pode ser de direita? É o que tá subjacente, né, a essa pergunta. Eu não vou me furtar de responder, não, tá? Não vou ficar em cima do muro. A minha resposta é a seguinte: o cristão pode ser de esquerda? Pode. O cristão deve ser de esquerda? Não. E eu vou tentar me explicar. Veja, por que eu acho, né, que há essa identidade, né, vamos dizer assim, entre esse monopólio da virtude, né, a posição política virtuosa sendo uma posição política ligada à esquerda? E por que existem tantos cristãos conservadores, né? Por que existe essa antítese, né? Se o monopólio da virtude está com a esquerda, por que tantos cristãos são conservadores, né? Ou tendem ao conservadorismo? O que explica essa aparente antinomia, né? Veja, Gerson, eu acho que a gente pode dar uma resposta aqui em dois níveis. Num nível mais superficial, eu acredito que essa escolha de tantos cristãos pelo conservadorismo e não por essas correntes políticas mais à esquerda, né, as correntes
eu nem digo tanto o comunismo, tanto raiz, mas mais essa New Left, né, moderna, essa visão progressista / social-democrata. Eu acredito que, porque há certas posições defendidas pela ampla maioria da esquerda que são muito gritantemente contrárias à visão de mundo cristã. Eu vou dar um exemplo, o aborto. Dificilmente você vai encontrar um cristão piedoso que entenda que o aborto é legítimo. É muito difícil isso acontecer, né? Dificilmente você vai encontrar um cristão piedoso que não entenda, que não veja na Bíblia Sagrada uma defesa muito clara da propriedade privada, que não veja uma defesa na Bíblia Sagrada muito clara do papel limitado que o Estado deve ter, né, de recompensar o bem e punir o mal, como está escrito lá em Romanos e em 2 Pedro. Então, num aspecto mais superficial, Gerson, eu enxergo que muitos cristãos acabam indo para o conservadorismo, às vezes de forma intuitiva, né, sem nunca ter lido um livro de política, de ciência política, uma coisa mais intuitiva, porque existem certas posições muito identificadas com a esquerda que são gritantemente contrárias àquilo que a Bíblia Sagrada claramente nos instrui, né? E eu dei o exemplo aqui do aborto, eu posso dar o exemplo da identidade de gênero, enfim, de uma série de questões, né? Mas, veja, eu entendo que essa é a resposta mais superficial. Existe uma resposta mais profunda para isso, que eu acho que exige um pouco mais de reflexão para se entender, porém, é a resposta mais comum. Por que eu estou dizendo isso, Gerson? A gente sempre fala que o conservadorismo ele está ligado ao povão. O conservadorismo ele não está ligado a gabinetes com gente fumando charuto e usando um colete. Essa é uma visão caricatural que a própria esquerda tenta colar no conservadorismo. O conservadorismo é o bom senso. O conservadorismo é o dia a dia das pessoas comuns, né, nas suas vidas. E no Brasil, essa nossa população comum é basicamente uma população cristã, né? E aí você pergunta, por que o povo, vamos dizer assim, o povo comum, né, o povo do dia a dia, assim, ali do interior, por que esse povo tende ao conservadorismo, né? Por que se você passar uma pesquisa ali, rápida, no interior do Brasil, ou nas próprias cidades, nos subúrbios, as respostas vão tender muito mais a posições conservadoras do que progressistas? Porque, a meu ver, Gerson, e aí não quero monopolizar a palavra, mas eu vou ter que perder uns minutinhos aqui, na verdade, investir, que é o conceito cristão de visão de mundo, de cosmovisão, né? O que é a cosmovisão? Né? A cosmovisão são as lentes que a gente usa para enxergar a realidade à nossa volta. E a cosmovisão defendida pelas correntes à esquerda é uma cosmovisão muito contrária à cosmovisão cristã, né? A cosmovisão, a visão de mundo que está por trás dessas pautas identitárias, que está por trás da visão de mundo comunista, socialista, ela é uma visão de mundo secular, é uma visão de mundo humanista, relativista, cientificista, muitas vezes pós-moderna, né? E a visão de mundo cristã, ela se opõe muito a isso, né? Só que muitas pessoas não sabem nem o que é a cosmovisão, nunca chegaram a estudar isso, mas leem a Bíblia nas suas casas. E isso que é o mais importante, né? Elas podem não saber dizer o que é uma cosmovisão, mas a leitura diária da Bíblia Sagrada forma a pessoa, forma essa lente que a pessoa usa para enxergar o mundo. Então, mesmo sem conhecer esses conceitos políticos ou teológicos mais precisos, essa pessoa que cresceu lendo a Bíblia Sagrada e foi sendo formada ali todo dia, todo domingo indo à missa, indo à igreja, né, sendo instruída ao longo dos seus anos e foi formando essa visão de mundo a partir das Escrituras, quando ela se depara com essas correntes progressistas, com essas pautas, com essas bandeiras, naturalmente há um estranhamento. A pessoa vai para isso aqui não está certo. Isso aqui tem alguma coisa errada aqui, isso aqui não me cheira bem, tem alguma coisa errada. Ela talvez não saiba articular o que ela acha que está errado naquela posição. Mas isso acontece, e acontece de maneira muito forte, né? Então, a minha resposta um pouco mais profunda é essa, de que a visão de mundo que envolve as posições mais à esquerda é uma visão de mundo, em muitos e muitos e muitos aspectos, bastante contrária à visão de mundo cristã. E aí eu termino essa minha resposta aqui, Sandra, já vou te passar a palavra, que
vamos dizer assim, a cereja do bolo. A visão de mundo cristã, ela crê na criação do mundo por Deus, na rebelião do homem contra Deus pelo pecado, né, na queda, e na redenção desse homem pecador por Jesus Cristo. Então, nós cristãos entendemos que existe um problema no mundo, e eu acho que as pessoas à esquerda reconhecem, obviamente, que há um problema no mundo, só que nós cristãos cremos que a redenção, a resolução, a resposta para esse problema que existe no mundo não está em nós, não está nos partidos políticos, não está na ação coletiva da sociedade ou na ação individual, né, da pessoa humana, do indivíduo, está em Cristo Jesus, que é o nosso Redentor, o nosso Messias e o nosso Salvador. Então, quando o cristão, mesmo que ele não entenda de ciência política, mesmo que ele não entenda de teologia, quando ele ouve alguém dizer que a solução da sociedade para um mundo melhor está na determinada política, está num determinado partido, está em um determinado político carismático que vai mudar as coisas, o cristão que espera a sua redenção em Cristo, ele olha e fala, não concordo, não é por aí, né? Então, eu acho que esses fatores todos, Gerson, ajudam a gente a entender um pouquinho por que, apesar dessas visões à esquerda tentarem monopolizar para si as virtudes, o cristão formado ali pela leitura diária da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, tem uma visão de mundo que olha para essa cosmovisão de esquerda e não se sente confortável com ela, se sente incomodado, se sente que não é para ele. E a gente pode, né, então, entender um pouco dessa relação. Sandra, desculpa, eu monopolizei a palavra aqui na nossa conversa. Não, Tranquilo. Deixa eu até levantar a bola assim para a Sandra, complementando de outra forma, ou talvez provocando, né? A Sandra, ela tem essa experiência, né, de estar morando no interior, né? Embora Chapecó hoje seja uma metrópole conhecida universalmente, né? E até há pouco tempo atrás eu conhecia Chapecó como um local ligado mais à indústria agropecuária e tal, mas hoje em dia Chapecó tem time de futebol, é conhecida já no mundo todo, mas o fato é que você vive num ambiente que faz essa interface de cidade grande, interior e tal, e você tem esse contato com o que o Vladimir falou do pensamento, do sentimento conservador espontâneo, né? Sem uma articulação do conservadorismo político. Mas a verdade, Sandra, é que até pouco tempo atrás, no Brasil, nós não tínhamos esse debate, essa discussão em relação a uma visão coletivista ou uma visão progressista ou uma visão conservadora. Então, quando a gente observa que, por exemplo, nós três somos casados, nós três temos filhos, eu já tenho netos, a gente observa que existe aquilo que o Vladimir falou, que é a normalidade, né? O bom senso diz que uma família é um ambiente muito mais socialmente, né? Amistoso para uma criança do que uma desestruturação de uma criança que está na rua, etc. Então, a gente percebe que existem valores e conceitos que nos unem. Mas eu queria que você me falasse especificamente em relação ao que o Vladimir colocou, que ele acabou já levantando diretamente. Você acha que você se considera uma pessoa de direita, de esquerda, ou mais do que isso? Você, como cristã, você acha que isso que o Vladimir colocou, essa provocação que ele fez, não foi um pouco exagerada? Porque ele diz o seguinte, que é possível ser cristão e de esquerda, mas Não possível, deve. mas não deve, né? Não encaixa bem. Você se sente assim também? Então, meus amigos queridos, olha só. Eu acho que o cristão pode qualquer coisa. Ele tem livre-arbítrio. Mas nem tudo convém. Paulo, né? Paulo é fantástico. Examinar todas as evidências, que tem o que é bom. E esse reter que é bom depende da gente ter um filtro, né?
bem apurado, e que ele nos é dado pelo conhecimento profundo da doutrina cristã, não por um conhecimento superficial, que eu penso é o que acontece com muitos dos nossos irmãos. Eu acho que a gente não pode criticá-los por abraçarem ideologias de esquerda. Eles estão naquele ponto das suas vidas em que ainda enxergam as coisas humanas como a salvação, que é o que o Vlad falou. E esse que é o perigo. E a partir do momento que você vai conhecendo em profundidade, você vai criando discernimento. Eu gosto muito de uma frase que a benfeitora Joana de Ângeles tem, que ela diz assim, que o cristianismo deve ser conhecido, meditado, sentido e vivido. A partir do momento que você vai se aprofundando nesses degraus, o teu discernimento vai aumentando e você vai se dando conta de algumas coisas. Porque o que acontece? As ideologias progressistas, elas realmente sequestraram todas as palavras virtuosas, uma boa parte aí do nosso vocabulário, as pautas humanistas, né, embaixo de um véu assim de igualdade, de fraternidade, né, de alcançar a todos os meios igualitários para se viver. Isso tudo é muito sedutor, digamos assim. O que o cristão, às vezes, não consegue perceber ainda, porque eu vejo que é uma questão de tempo, e ele pode sim, mas uma hora a ficha vai cair. Que isso tudo é um arremedo de salvação, que é aquilo que o Vlad falou, né? Porque a salvação nós só temos em Jesus Cristo. E Deus é Deus de homens, não é Deus de Estado. Eu acho que isso é fundamental. E se a gente analisar também a Bíblia e pegarmos assim o Velho Testamento em comparação ao Novo Testamento, a gente vai ver que há uma progressão. No Velho Testamento, o que acontece? Deus age para alcançar os homens, os indivíduos, através de um povo, que é o povo de Israel. E ali tem todas as peripécias daquele povo, tem todos os profetas, né, cada um com a sua experiência. E aí vem Jesus. Né, porque esse povo, de alguma forma, ele se perdeu. Não compreendeu que quando Deus deu essa incumbência deste povo levar a verdade a toda a terra, esse povo compreendeu que Israel era Israel só, não era a terra inteira. Então, o que acontece? Vem Jesus e ele muda a proposição. Não é mais de um povo para o indivíduo, é do indivíduo para o povo, para a coletividade. Jesus traz uma proposta de renovação e de vivência, por isso que ele é modelo. A gente tem, né, tá lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é mestre, ele é modelo e ele é guia. É mestre porque é o sabedor, é a verdade, né? É modelo porque é aquilo que nós devemos nos tornar, e é guia porque já fez o caminho e está nos conduzindo a Deus. Né? E a gente tem várias passagens do mestre que não nos dá essa dúvida. Assim, essa questão que é ilusória, que é utópica, mas que é sedutora, porque tira de nós a necessidade de empreender os esforços que a gente precisa. Gente, isso está totalmente fora da consonância daquilo que Jesus nos propõe. Porque quando ele vai lá multiplicar os pães e os peixes, o que ele pergunta aos discípulos que vão lá com aquela preocupação que tinha aquela multidão faminta e que precisava ser alimentada? O que ele faz? Ele pergunta, o que tendes? Então eles ofereceram, eu nunca sei se era 2 pães e 5 peixes, se era o contrário, mas enfim, né? Eles tinham muito pouco. Mas Jesus pede, porque o primeiro esforço é do cristão. Você precisa dar a tua cota de participação para que Deus multiplique infinitamente aquelas bênçãos. Mas você precisa subir um pouco para que Deus e Jesus desçam muito.
No outro episódio, que também eu acho fantástico, quando ele ensina os discípulos, ou aponta aonde pescar, que eles estavam lá se queixando que aquela pescaria não estava dando resultado, e ele vai lá e fala qual é a direção que tinha que lançar a rede. Mas quem recolhe a rede, quem acerta, né, para o lançamento, são os discípulos. Aí eles fazem os lançamentos, depois puxam, né, separam o peixe. O trabalho, o esforço é do indivíduo. Ele também nos disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tem a parábola dos talentos, que nos mostra que Deus dá de forma desigual para alcançar a igualdade. Ele dá com equidade, porque tem aquele que não dá conta de lidar com mais de um talento. E vai ser uma falta de misericórdia, e Deus é misericórdia infinita, se der 5 talentos àquele que só tem condição de administrar 1. Por isso que ele dá 5 para um, 2 para outro e 1 para o terceiro. E o contrário, ele ainda se regozija por aqueles que receberam 5 e 2 terem multiplicado seus talentos. Olha só, está ensinando o empreendedorismo, está ensinando que nós multiplicamos as possibilidades que nós recebemos. Certo? E ele fica bravo, né? Aquela linguagem metafórica das Escrituras, porque Deus não é um Deus que a gente deva temer, é um Deus que deseja que a gente perceba que Ele quer nos amar, né? E Ele não pune, mas Ele dá oportunidades. Então, acho que a gente precisa mudar um pouco isso, né? Mas Ele repreende o servo que recebeu um talento e não fez nada com aquele talento. Então, a partir do momento que a gente vai conseguindo fazer essas leituras, a gente vai percebendo que a proposta das ideologias progressistas é substituir Deus. Como se houvesse um conjunto de homens iluminados capazes de ditar o que é o bem e o que é o mal. Gente, essa foi a advertência de Deus a Adão lá no paraíso, não coma do fruto da árvore do bem e do mal, porque nós não temos condições de discernir, nunca teremos, porque nós sempre seremos relativos, Deus é absoluto, a verdade é dele. E a partir do momento que a gente acha que tem condição de ditar o que é o bem e o que é o mal, não só para nós, mas para os outros, nós estamos tirando Deus do centro das nossas vidas e colocando uma ideologia, e a gente começa a prestar culto sem perceber. Isso é idolatria, isso é apostasia. Sem contar que essas correntes têm um nascedouro que é materialista. Então, só por aí já bastaria para o cristão perceber o engodo que está se colocando. Mas aqui a gente precisa fazer uma ressalva. Nós precisamos separar o joio do trigo. Os líderes que sabem bem o que estão fazendo, certo? E aqueles que caem de boa vontade na falácia da igualdade a partir da ação de homens. Esses são credores da nossa compaixão, do nosso trabalho, da nossa assistência, da nossa amizade, de tudo que a gente puder fazer. E os líderes que sabem bem o que estão fazendo e aonde que querem chegar, né, que alcançam os privilégios desse sistema sozinhos, esses que Deus tenha misericórdia, porque o plantio é opcional, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, assim, consolidando, né, as duas ideias de vocês, eu observo que, sim, o cristão, ele tem um papel a desempenhar na sociedade, uma responsabilidade, e quando ele se depara com os instrumentos que existem para que as sociedades se organizem, esses instrumentos são naturalmente instrumentos políticos. Aí a gente já observa que a organização política ela é feita em cima de ideologias. E vocês já nos colocaram o porquê, talvez, dessa convergência de tantos cristãos num instituto que se propõe, né, de alguma forma, a promover, né, uma sociedade apta a defender sua liberdade, a preservar a própria sua história, né, a construir um futuro digno, íntegro e próspero, né, que é a nossa ideia, né, de estarmos nos juntando, de alguma maneira, a gente servir a sociedade que está ao nosso redor. Então,
Isso ficou assim bem definido para mim e eu entendi o porquê que vocês se sentem mais confortáveis diante de uma visão de mundo conservadora do que uma visão de mundo progressista. Só que eu queria avançar um pouquinho mais, se ainda dentro do nosso tempo, porque quando eu estava vendo os princípios conservadores, né, dois me chamam a atenção e eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, que é o da falibilidade humana e dos limites prudentes sobre o poder e as paixões humanas. Eu acho que são duas coisas até interligadas, né? Que quando uma das coisas que eu confesso para vocês que eu me sinto mais desconfortável com as ideologias políticas, inclusive para aquelas pessoas que abraçam o conservadorismo político como ideologia, eu também me sinto com dificuldade em relação a isso, é exatamente quando você constrói ou faz uma arquitetura de servir à sociedade baseado na virtude intrínseca ou na capacidade do homem de moldar uma sociedade ou de fazer com que uma sociedade, fruto da sua ação política, avance, prospere. Isso é verdade em parte, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que o cristão ele esbarra nessas propostas ideológicas de arrumar a sociedade, quando nós sabemos que o homem, pelo menos na nossa perspectiva, é um ser falho. Gerson, Sandra, eu acho o seguinte, né, minha visão sobre essa questão. Eu falei ali, né, eu provoquei e disse que o cristão até pode, né, sufragar ali ideologias de esquerda, mas ele não deve. E aí eu acho que uma pessoa de esquerda poderia, então, legitimamente me retrucar e perguntar, você está querendo dizer, então, que todo cristão tem que ser conservador? Né? Eu acho uma pergunta legítima. E aí, a partir dessa pergunta, eu vou tentar responder à provocação que o Gerson fez. Veja, nós cristãos, né, principalmente o cristianismo de matriz reformada, né, calvinista, né, como eu, nós entendemos que Deus, ao criar a sociedade, ele criou uma sociedade plural, uma sociedade diversa, múltipla. E ele dividiu a sociedade em esferas diferentes que são igualmente soberanas. O que eu quero dizer com isso? A esfera da igreja, ela está debaixo da autoridade de Deus. Isso talvez os cristãos tenham facilidade de enxergar, né? Que a igreja, e quando eu digo igreja, eu estou dizendo as comunidades de fé, né? Elas estão debaixo da soberania de Deus. Isso um cristão consegue, beleza, ok. O que talvez muita gente tem dificuldade de entender é que a esfera do Estado também está debaixo da soberania de Deus, igualzinho à igreja. Que talvez as pessoas tenham um pouco mais de dificuldade de enxergar é que a cultura está debaixo da soberania de Deus, as artes estão debaixo da soberania de Deus, a família está debaixo da soberania de Deus, e essas esferas sociais que têm as suas próprias responsabilidades. A missão da igreja é uma, a missão do Estado é outra, mas ambas estão debaixo da soberania de Deus. Então, quando nós enxergamos a política, e nós enxergamos na esfera da política, do Estado, essas diversas ideologias, a primeira coisa que o cristão tem que entender e compreender é que essa esfera do Estado, ela tem uma função, ela tem uma responsabilidade, né? Ela tem um propósito específico, dado, inclusive, exatamente por Deus. Então, esse é um primeiro fator quando o cristão olha essas ideologias. E aí, voltando um pouquinho mais, né? Esse foi só um início de raciocínio. Quando o cristão olha para essa esfera política e enxerga todas essas correntes, ele tem que fazer o que a Sandra disse numa resposta anterior, filtrar. Ele necessariamente tem que olhar essas diversas e plurais propostas de organização da sociedade, abrir a Bíblia Sagrada e filtrar. É o filtro mesmo. Essas correntes políticas têm que passar pelo filtro dos ensinamentos de Cristo Jesus. E o cristão, então, ele vai fazer esse processo de olhar sem medo para a política, olhar para o Estado, entendendo que essa dimensão da vida humana tem o seu propósito, ela não é maligna, ela não é do diabo, nada disso. Ela é criada por Deus com um propósito dado por Deus.
Então, sem medo, ele olha as políticas, ele olha a política, ele olha as ideologias, ele olha as correntes políticas e ele filtra, ele passa essas correntes por um filtro que chama Bíblia Sagrada, que se chama Ensinamentos de Cristo Jesus para a nossa vida. E aí, então, ele vai tomar a decisão, como eu falei no início, né? O cristão deve fazer as suas escolhas. Então, o cristão não pode abraçar uma ideologia política de forma acrítica, seja ela o conservadorismo, seja ela o liberalismo, seja ela o comunismo, o socialismo, a social-democracia, o libertarianismo e qualquer corrente política que a gente botar na mesa. Seja qual for, o cristão jamais pode comprar o pacote fechado. Ele tem que abrir esse pacote e ele tem que pegar tudo isso e passar diante dos ensinamentos de Cristo Jesus. E aí, o cristão vai chegar à sua conclusão de qual dessas correntes políticas, de qual dessas visões diferentes é aquela que está mais de acordo. Ou depois de passar pela Bíblia, o que sobra? Né? Passando por esse filtro, que é a Bíblia Sagrada, o que sobra do socialismo? O que sobra do comunismo? O que sobra do progressismo, do identitarianismo, né, que a gente vive hoje? O que sobra do conservadorismo? O que sobra do liberalismo? O cristão tem que fazer essa análise. Então, Gerson, assim, eu vou dar a minha resposta pessoal, né, a gente está conversando aqui. Por que eu, que sou um cristão calvinista, me sinto confortável ou mais confortável com o conservadorismo? Porque, na minha visão, depois do meu processo de análise, que é um processo constante, que não está fechado, ele se dá todo santo dia, eu entendo que o conservadorismo, depois de passado por esse filtro, é o que fica mais íntegro, é o que mais sobra coisa para a gente. Por que eu digo isso? Veja esses dois princípios que você citou, por exemplo, né, que são princípios da visão de mundo conservadora. Né? O conservador entende que o ser humano ele é imperfectível, no sentido de que ele não pode ser melhorado por esforço próprio. É o princípio da falibilidade humana. Para mim, que sou cristão, isso cheira a doutrina da depravação total do gênero humano, como calvinista que sou. Né? Isso, para mim, está muito de acordo com a noção que eu tenho de queda, de pecado, que o ser humano pecou e se rebelou contra Deus. Então, eu, cristão, que tenho em mim, né, essa cosmovisão, essa história mestra, essa narrativa bíblica, que entendo que Deus criou o mundo e o ser humano se rebelou e pecou contra Deus, quando eu vou ver as ideologias, vou ver as correntes e vejo que o conservadorismo tem entre os seus princípios a ideia de que o ser humano é falível, por isso tem que ser tudo visto com muita calma e muita prudência, eu me sinto confortável, porque dialoga com o que eu entendo. Quando eu vou ao conservadorismo político e vejo que um dos seus princípios é a existência de uma ordem moral duradoura, que está acima das vontades humanas, eu fico tranquilo, porque eu creio que existe uma ordem moral duradoura. E essa ordem moral duradoura é dada por Deus. Eu creio nisso. Então, eu me sinto em casa. Agora, isso é importante, Gerson, a gente deixar isso muito claro para os nossos colegas aqui, os nossos amigos que estão nos ouvindo. O cristão tem que passar o conservadorismo por o filtro da Bíblia Sagrada. Igualzinho ele faz com qualquer outra corrente política. Nós não podemos ter essa visão ingênua de que o cristão não tem nada a dizer sobre o conservadorismo, como se o conservadorismo fosse uma coisa pura, uma coisa perfeita. Não é. Nenhuma ideologia política humana é. Né? Então, nós não podemos trazer o conservadorismo como uma idolatria, né? Como algo que está passível de adoração. De jeito nenhum. Nós adoramos apenas a Deus, apenas a Cristo Jesus. Então, isso é bacana, Gerson, porque eu particularmente não ouço muito isso sendo conversado nos meios conservadores, de que muitas vezes as pessoas tratam, até para poder fazer essa antítese, né, de guerra cultural e de tudo mais que nos envolve, né, para afirmar uma posição contrária a essas bandeiras identitárias, o pessoal coloca o conservadorismo numa caixinha preservada ali, num certo altar. Só que o cristão não pode comprar esse pacote. Né? Nós temos que filtrar, nós temos que ter uma visão crítica, né, inclusive do próprio conservadorismo político, apesar de nós entendermos que o conservadorismo não é uma ideologia, né, é uma visão de mundo, mas acho que isso aí pode ser um papo para uma outra oportunidade. Né? Mas, enfim, eu entendo isso, que depois de passar nesse filtro, talvez, né, na minha visão, eu posso estar errado, mas, enfim,
eu creio que o conservadorismo é o que mais sobra ali, é o que tem menos atrito, mais atrito com a Bíblia Sagrada. A gente poderia levantar aqui vários pontos dentro da visão de mundo conservadora que precisam ser revistas de acordo com a nossa visão de mundo cristã. Seria enganoso e falacioso dizer que o cristão não tem nada a criticar a visão de mundo conservadora. É claro que existe, Só que talvez nós temos muito mais a criticar em relação a outras visões de mundo políticas, Sandra, o que você acha aí dessa minha explanação? Sandra, olha só, eu vou passar para a Sandra, mas eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, a nossa proposta, nesse nosso bate-papo inicial é não esgotar o assunto, Eu acho que existem muitos temas que podem ser abordados dentro desse guarda-chuva, do cristão diante da política, E com certeza nós vamos ter outros encontros, até com outros dos integrantes do Civitas, com as suas experiências de vida também, e com a sua prática de fé levada para o ambiente político também, das políticas públicas, etc. Mas eu queria pedir para a Sandra caminhar nessa mesma direção da falibilidade humana, mas, e dali você partir para uma conclusão, assim, do que você gostaria de deixar, assim, desse nosso papo, O cristão diante da política, esse desconforto inicial que a gente tratou, e depois de como isso se dá entre uma visão progressista e conservadora, ou esquerda e direita, mas e agora quando a gente chega nesse princípio da falibilidade humana, é que eu acho que o Vladimir explorou bem, mas eu queria pedir que você tratasse isso como você, mulher, Eu acho que a mulher ela tem uma experiência assim, muito singular, de ser mãe, e você é uma empresária mãe, e ao mesmo tempo é uma cristã tão devota, tão séria, E como é que você articula a política entrando nesses ambientes todos também? Conclui aí para a gente, para que depois eu passe para o Vladimir também fazer a conclusão dele. Gerson, se eu me perder, você me puxa, tá? Porque enquanto o Vlad falava, eu fui fazendo algumas anotações, porque vai vindo os insights. Então, eu quero começar por essa questão da falibilidade humana, E depois a gente segue para a conclusão. Para mim, é uma questão muito simples. Muito simples. Nós, homens, somos criaturas. Deus é criador. Ponto. Ele é perfeito, absoluto. Nós somos falíveis, nós somos parte, sempre seremos relativos. Nós saímos dele. Então, eu acho assim, muito engraçado as pessoas não se aperceberem disso. Será que nós entendemos que nós temos que aprender com o Cristo ou nós guardamos a pretensão de que ele precisa aprender com a gente? Gente, isso é um absurdo. Sabe, se tem alguma coisa que está em choque ali entre o que o Cristo falou e aquilo que eu gosto, que eu penso, e a ideologia que eu abracei, o problema está em mim. Eu preciso fazer uma revisão. E aí, o Vlad foi falando lá a respeito das ideologias e que há críticas a fazer sobre o conservadorismo, que a gente precisa passar pelos fios, e eu vou ficando cada vez mais animada. Por quê? Porque nós temos isso que a gente está fazendo aqui, um encontro ecumênico de correntes distintas, isso é de uma valia, isso enriquece tanto a gente, porque a gente costuma conversar com os iguais. Só que chega uma hora que esgota, você não aprende mais com aquele teu igual, você precisa conversar com o diferente. Tá? Isso serve para as correntes religiosas distintas, e aí você vai vendo assim, que você tem muito mais coisas que te aproximam dele do que o pouquinho que te diferencia. Se nós compreendemos Deus como Criador, Jesus como o nosso modelo, o primogênito, aquele que veio mostrar como ser filho na terra no meio das aflições. O resto é detalhe. Sabe? O resto é detalhe, é acessório. E aí, eu lembrava assim, de um conceito que eu peguei sobre ideologia, porque estudando para essa nossa conversa, eu pensei, meu Deus, vamos sair da raiz. O que é ideologia?
Tu encontra várias definições, né, quando vai em busca, mas tem uma que eu gostei bastante, que diz assim, ó, que ideologia é a reunião das certezas pessoais de um indivíduo ou de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, sociais, políticos, etc. Certezas pessoais de um indivíduo ou grupo. A partir daí você já vê, bom, então sempre vai ser um ponto de vista. Nunca vai ser algo fechado, que vai me dar todas as respostas e que eu posso abraçar como a solução de todos os problemas do mundo, que é o que nos vendem algumas ideologias. E aí eu puxo, de novo, uma passagem, uma citação do Leon Denis, que é um autor que eu gosto bastante, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele diz assim, ó, e fecha com essa questão de ideologia. Cada sistema, ideologia é um sistema, né, contém uma parte da verdade. E aí a gente volta para Paulo, né? Analisar e tudo retém o que é bom. É uma parte, cada uma contém uma parte da verdade. Então é aquilo que o Vlad falou. O conservadorismo tem toda a verdade? Não, a verdade completa está em Jesus Cristo. Ninguém na Terra, somos todos falíveis. Então cada sistema contém uma parte da verdade. Nenhum contém a realidade inteira. Devem-se recolher os fragmentos da verdade, porque ela está pulverizada. E a gente precisa, nesse crivo, passar, inclusive, as ideologias progressistas. Porque essa visão de mundo fraterno é algo desejável, mas os meios que se propõem para que isso seja construído é que são equivocados. Uni-los, né, então, recolher os fragmentos da verdade, uni-los aos novos e múltiplos aspectos da verdade, porque eles estão espalhados, e encaminhar-nos para a unidade majestosa e para a harmonia do pensamento. Ou seja, nessa conclusão, o que eu entendo? O que sobrar dessa análise e síntese tem que estar de acordo com o pensamento cristão. Certo? Né? A gente precisa submeter ao pensamento cristão. Nunca, jamais, uma ideia humana, por melhor que ela seja, substituirá a proposta do Cristo para o progresso da humanidade. O que acontece é que essas propostas humanas, elas apresentam uma salvação mais fácil, que é aquilo que a gente falava antes, que nos isente de toda aquela cota de esforço que é necessária, que é do indivíduo. Né? E aí a gente fez aquelas citações de Jesus. Então, assim, para mim, essa questão é bastante simples, né? É bastante simples. E aí, nos encaminhando para o final, né? E essas conclusões, o que a gente pode tirar dessa nossa conversa aqui? O que eu vejo? Nós precisamos transcender. Precisamos transcender, porque enquanto a gente ficar aqui na Terra, cada um com a cabeça baixa, no seu gueto, na sua ideologia, né, trabalhando para homens e não para Deus, a gente não vai estar colaborando com ele na construção da sua obra. Nós estaremos colaborando para a cisão da sua obra. Né? Então, a gente precisa fazer mais isso que a gente está fazendo aqui. Reunir visões de mundo diferente, para a gente perceber que nós temos mais pontos em comum, né, do que o contrário, e percebermos que nós, né, até numa expressão aí que tem sido bastante utilizada, nós estamos vivendo uma guerra que é espiritual. E nós estamos sendo atacados por uma horda, né, que deseja a todo custo destruir os nossos valores mais sagrados, porque um povo que perde as suas referências, com muita facilidade vai abraçar qualquer âncora que ele jogue, qualquer proposta, né, qualquer corda que ele jogue, dizendo assim, sobe aqui que aqui está a tua salvação. Ele está desnorteado, já não tem mais a família, já não tem mais a religião, seus valores se foram, né, não tem mais referência. Tudo foi relativizado. É uma pessoa fácil, vulnerável. Né? E aí a gente precisa perceber isso. Transcender, perceber os nossos pontos em comum, porque senão a gente vai estar agindo que nem o fermento dos fariseus, que faziam discussão, né, improdutiva por qualquer coisa, e aí ficamos aí, nós que pensamos de maneira mais ou menos parecida, brigando por detalhes. Desse jeito a gente está dando corda, né, para as trevas, né, nessa guerra espiritual que a gente
que a gente estava colocando. E aí é preciso fazer um resgate histórico. Eu lembro de algo que o Gerson comentou numa outra conversa que a gente teve, que assim, ó, desde o final ali da Segunda Guerra Mundial, nós estamos oferecendo brechas para que essas correntes materialistas hajam nas nossas vidas, destruindo todas essas nossas referências. Porque acabou a Segunda Grande Guerra, teve aquele fenômeno que o Gerson comentou com a gente a respeito de vários judeus que descreram de Deus em função do que aconteceu, né? Teve aquele movimento de retorno, né, daqueles que foram lutar e que queriam um mundo de paz e de amor, e aí se abriram para todo tipo de viciação, né, de sensualidade, e aí foram perdendo as suas referências. E esse é um terreno fértil, né, para que essas teorias materialistas elas avancem. Então é necessário que a gente se reúna, como a gente está fazendo aqui, para que a gente possa ter esse debate, que lance luzes, né, sobre as coisas do mundo a partir da visão cristã, né, dessa cosmovisão cristã que o Vlad gosta muito de utilizar, e que a gente se utilize de todas as formas, né, de cultura, né, de possibilidades para poder alcançar isso. E que ao invés da gente oferecer propostas humanas, né, apontar caminhos humanos, dizer assim, não, o conservadorismo, eu não gosto, não me sinto bem. Eu prefiro apresentar o Cristo para as pessoas. Ele é o melhor caminho. A partir do momento que a pessoa conhece o Cristo, ou pelo menos assim, vai observar o mundo a partir desta cosmovisão, ele vai conseguir estabelecer os seus filtros, né, utilizando essa palavra que a gente trabalhou bastante, e vai crescer em discernimento. E vai ver que o caminho é Jesus. O resto são meios que nós devemos nos utilizar em favor desta construção de um mundo melhor, no sentido da proposta de Jesus Cristo, e não dos homens. Né? E aí eu trago também uma afirmação do Bezerra de Menezes, que ele foi um expoente espírita, mas ele foi político no seu tempo, ao tempo do Segundo Império, né? Ele era deputado. E como que ele entendia a política? Ele entendia a política como um meio de ação, né? Para que ele pudesse exercer a sua fé, inclusive as suas convicções, através da política. Então ele dizia, a política, como eu a compreendo, não é uma especulação dos homens, que é o que a gente vê, é uma religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas que constitui a religião de Deus. E já falei demais, passo a bola aí para o Vlad fazer as considerações dele também. Claro. Agradecer, né, chegando ao nosso fim desse nosso bate-papo aqui, agradecer a mediação do Gerson, meu amigo de tantos anos, que eu tanto admiro. Sandra, como eu gosto de te ouvir, eu sempre aprendo muito te ouvindo, é um prazer, né? Eu agradeço também a oportunidade, e eu quero concluir, o tema da nossa conversa aqui, né, foi o cristão diante da política, né? Eu acho que nós falamos de muitos temas hoje aqui, super, super importantes para a nossa vida prática, né? Não são apenas temas teóricos, abstratos, a gente manteve a nossa conversa bem no mundo aqui da relevância do nosso dia a dia, né? Nós aqui no Instituto Civitas, nós obviamente valorizamos muito a política, né? Nós somos uma associação fundada para promover o pensamento político conservador. Agora, aqui no nosso bate-papo, o que mais nos une são o fato de nós amarmos Jesus Cristo, mas nós nos conhecemos por causa da política, né? Então, assim, claro que o nosso instituto, nós aqui, fundadores, e todos vocês que estão nos ouvindo, nós valorizamos a política. Mas eu quero concluir essa minha fala hoje falando o seguinte, para a gente colocar a política no seu devido lugar. Isso é muito importante na sociedade que a gente vive. Eu conversava na minha família um dia desses que no futebol sempre houve, assim, uma reunião de amigos, o cara que é flamenguista, o cara que é Fluminense, né, o Flamengo e Fluminense, e eles discutiam, cada um defendia que seu time era melhor do que o outro, brincava ali, zoava com o outro, mas ninguém se matava, a não ser uma torcida organizada, mas aí é bandido, né? Mas pessoas comuns brincavam uma com a outra, defendiam o seu time, defendia a sua prevalência, mas ninguém se matava. E talvez a política fosse parecido com isso no passado nosso, né? Eu acho até que essa polarização política que nós vivemos hoje é uma coisa positiva no sentido de um amadurecimento da sociedade para os assuntos políticos.
Mas como todo adolescente que faz besteira, eu acho que nós estamos, como sociedade, vivendo um momento de adolescência em relação à política. Nós não conseguimos discutir posicionamentos contrários sem nos agredir, sem nos machucar, né, sem nos ferir. E nós, como cristãos, nós somos proibidos de fazer isso. A gente não pode, numa mesa, sentado com os nossos familiares, conversando sobre o dia a dia da vida e sobre a CPI que está acontecendo e sobre qualquer assunto que esteja no jornal, e um irmão nosso que tem posições à esquerda, nossa mãe, nosso tio, nosso primo, o nosso amigo de longa data que é um progressista, de que é um socialista, enfim, falar uma posição, defender a sua posição na mesa, e nós que somos cristãos conservadores, partir para a agressão, para a humilhação, para o xingamento, para o enfrentamento, muitas vezes inclusive físico. Nós não podemos fazer isso. Então, a minha fala final hoje de conclusão, meus amigos, é que o cristão diante da política, ele tem que colocar a política no seu devido lugar. Ele não pode colocá-la acima das coisas. Também não abaixo, porque a gente valoriza a política, né? Mas a política não pode estar acima dos nossos vínculos familiares. A política não pode estar acima da nossa fé, né? Então, vamos pensar isso juntos, né? Como é que a gente quer construir uma sociedade em que a gente não consegue dialogar com o outro? A gente não precisa concordar com o outro, né? A gente pode ouvir a posição contrária e falar, cara, eu não concordo com absolutamente nada que você falou, mas eu te amo, eu te respeito, você é meu irmão, né? Nós somos servos de Cristo Jesus. Então, ok, que você pensa, que pena que você pensa essas suas posições políticas, eu vou tentar aqui te convencer ou te indicar uma literatura e vamos conversar, vamos caminhar, né? Mas a gente não pode se agredir, a gente não pode, né, ser intolerante e menosprezar o outro. Como eu falei, a gente não pode interpretar o ser humano por uma faceta só da sua existência, né? Então, claro que muitas vezes isso é difícil de fazer, né? Numa conversa, numa troca de ideias, a gente se exalta muitas vezes, isso é normal, porque a gente entende que a política é importante para a gente, né? É importante para a sociedade, para o mundo que a gente vive, claro. Então, controlar as nossas paixões né, o domínio próprio está lá no Sermão do Monte. Jesus Cristo ensinou muito isso para a gente. Então, para a gente botar em prática o que a gente aprende com Cristo Jesus, a gente tem que botar em prática saber colocar a política no seu devido lugar. Eu acho que a nossa conversa hoje aqui foi muito nesse sentido, e eu agradeço a vocês, meus amigos, Sandra, Gerson e todas que estão nos ouvindo, por esse bate-papo maravilhoso. Olha, muito obrigado, e foi uma primeira oportunidade. Eu quero crer que a gente, dentro desse tema maior, né, do cristão diante da política, nós podemos falar sobre muitas coisas. E na semana passada eu vi pela televisão um evento aqui nos Estados Unidos que era um encontro de conservadores, cristãos. E o que me chamou a atenção foi que, de repente, foi chamado ao palco uma senhora, já de bastante idade, negra, e ela foi ao palco, e quando ela fez menção no que ela estava falando ao nome do atual presidente dos Estados Unidos, né, ela, na verdade, ela não fez nem menção ao nome, ela só falou o 46º presidente, e aí o pessoal ganhou. E ela parou e falou assim, gente, não é essa a posição de nós cristãos. Então eu vou dar uma dica para vocês, uma sugestão para vocês. Quando eu falar do 45º, aí o pessoal, se referindo ao Trump, ela falou assim, vocês podem fazer a manifestação que vocês quiserem, mas quando nós nos referirmos ao atual governo, a despeito das políticas progressistas, a despeito das políticas públicas que nós muitas vezes divergimos, como o Vladimir falou, eu quero dizer para vocês que nós devemos fazer assim, nós devemos juntar as nossas mãos em vez de vaiar, e nós devemos orar por esse governo. Nós devemos clamar a Deus para que Ele oriente, dê sabedoria, e que também oriente a nossa nação para que a gente tome decisões políticas coerentes. Mas eu achei interessante que durante a fala dela, ela fez umas duas menções ao 46º presidente dos Estados Unidos, e as pessoas juntavam as mãos, como dizer assim, estamos orando por esse governo. E eu creio que essa pequena
esse pequeno ensinamento que essa senhora de idade deixou ali naquele ambiente, ela fez uma grande diferença porque você percebeu a mudança do ambiente, ainda que estivesse sendo debatido exatamente as estratégias políticas para as eleições do ano que vem, as midterm elections aqui nos Estados Unidos, de como os republicanos estão pensando em retomar. Mas o fato é que uma cristã fez uma diferença enorme no ambiente quando ela trouxe o conceito bíblico de orar pelas nossas autoridades, né? Orar então, pelos que nos perseguem, né? Também, né? E eu acho que a gente, quando fala de política e de políticas públicas, nós queremos o bem, né? A paz da nossa cidade, né? O bem da nossa comunidade, mas, acima de tudo, nós aprendemos hoje, ou fomos relembrados por vocês dois, que a gente deve fazer isso ancorados, né? Alicerçados na nossa fé, no nosso Senhor e Salvador, Jesus. Eu quero agradecer vocês também, que na minha fala eu acabei não fazendo isso, né? Eu não posso encerrar sem agradecer a companhia de vocês, é sempre um prazer estar com vocês, a gente já conversou outras vezes. Olha, a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas é como se conhecesse há muitos anos, né? A gente tem aprendido muito um com o outro, muito, né? Essa união dessas visões diferentes tem sido enriquecedora, tem sido um complemento, e acho que hoje a gente cumpriu com aquela nossa proposta lá do início, né? A gente deu um passinho para trás e, como o Vlad falou, a gente restabeleceu a ordem de prioridades. A gente tem que aprender que não é preciso agredir para discordar, e o teu exemplo final foi maravilhoso. É isso aí. A gente precisa sempre orar por aqueles que estão em cargos, né, de poder, né, na administração pública, em todas as esferas de poder, porque, afinal de contas, né, a ação deles tem um impacto muito grande sobre muitas vidas. Muito obrigada, meus amigos. Obrigado a vocês. Obrigado. E, como você disse, nós estamos afastados, mas estamos muito próximos, não só no ambiente dos Civitas, mas porque nós também servimos a um Deus que é universal, presente, que está em todos os lugares. Não é isso? Que Deus abençoe muito vocês também. Muito obrigado. Amém. Obrigada.